bem? Eu venho do futuro abrir esse vlog, porque na verdade eu gravei ele já tem alguns dias. Eu não poderia deixar de vir aqui explicar essa aula tão maravilhosa que foi. Mais uma manhã de sábado nessa faculdade maravilhosa. Essa sou eu passando pela catraca, que a gente utiliza esse crachá para entrar e para sair. Esse foi o lookzinho escolhido para essa tarde. Eu confesso que de manhã eu estava com uma calça e uma blusa, mas estava me apertando muito a calça, então eu troquei. Por exemplo, digamos que foi uma criança de 2 anos e que foi prescrito Plasil e que foi prescrito assim, numa dose correta, mas sem diluir, sem nada, feito direto na veia. Toda a clínica foi vista ali, não deram conta de dar suporte, foi a óbito. Aí a gente tem que prestar atenção nisso. Mas não, foi colocado para diluir num sorinho, fazer gota a gota, observar se vai ter reações tais e quais, e tudo depende. O médico em geral, eu estou falando de médico aqui porque é ele quem prescreve, né? Esse foi um pedacinho da minha aula. E agora chegou a hora da gente discutir em grupo a atividade prática preparada pelo professor. Segundo round começando na parte da tarde, e essa é a exposição do meu grupo. Abertura, da cicatriz, considerando o quadro como, entre aspas, normal e posteriormente se recusando a prestar assistência. Também a questão do abandono do paciente, a PCA alega que o médico também tem a falha do dever de... No final das contas, todos os integrantes do grupo compôs a mesa para discussão. Por fim, minha noite terminou no melhor lugar, Mariana Perdomo, comendo um docinho. Vou contar para vocês como é que foi a dinâmica dessa aula e qual que foi a discussão do caso. O professor ele trouxe 4 casos reais que aconteceram na prática. Cada grupo era composto por um médico e todo o restante de outras áreas. Então tinha enfermeiros, advogados, tinha também farmacêuticos. Eu vou contar para vocês agora o histórico clínico do caso. Tô com uma colinha aqui para contar para vocês certinho como é que foi. Bom, basicamente o histórico clínico da autora foi o seguinte: ela foi submetida a uma cirurgia de mamoplastia e inclusão de prótese. A autora, ela relatava que ela possuía mamas pequenas e desejava esse aumento. Só que... Ai, gente, você está caindo aqui. A autora, ela relatava que possuía mamas pequenas, desejava esse aumento, só que ela não apresentava flacidez. Então, era uma pele sem flacidez significativa. Então, o cirurgião, ele optou, né, por uma técnica de retirada de pele com o corte do T invertido, além da incisão periauricular. Após a alta dessa cirurgia, a autora ela começou a apresentar a abertura de pontos e secreção purulenta em menos de 48 horas. Aí, no momento que ela começou a ter secreção, ela foi de encontro ao médico. Ela ligou, ela foi no hospital e nada do homem. O homem simplesmente sumiu. E quando ela foi lá pro hospital, ela decidiu conversar, né, com os enfermeiros ligavam pro médico para saber cadê ele, o que fazia. Aí um enfermeiro, ele prescreveu, porque a gente sabe que enfermeiro não prescreve, mas ele prescreveu para uma pomada X para que ela passasse na ferida dela. Aí ela pegou e falou: não, então eu vou me automedicar. Ela permaneceu por meses se automedicando, tomando antibiótico, tomando analgésico, que ela sentia muita dor. E aí, no final das contas, a autora, ela apresentou as seguintes sequelas: cicatrizes grosseiras, assimetria mamária, perda de sensibilidade e ruptura da
prótese. Todas essas sequelas apresentadas pela autora, isso tudo é decorrente das complicações cirúrgicas mal conduzidas no pós-operatório. Bom, então esse foi o histórico clínico que o caso apresentou e nós optamos por sermos o perito do caso. E a função, né, do perito judicial, ele é muito importante diante de um processo, principalmente dos processos que envolvem erro de profissionais da saúde, pois ele é capaz de analisar, de investigar e de emitir esse laudo, né? Esse laudo pericial, não dá para dizer que é parecer, porque é diferente, mas emitir esse documento que apresenta conclusões técnicas sobre o procedimento. Como era um caso assim, só para exemplificar, não tinha tantas informações, então é isso que foi abordado por nós, a ausência de documentação, porque a gente não tinha recursos o suficiente para analisar esse caso. Diante do histórico clínico da autora, vamos às conclusões. Foram apresentadas essas sequelas, né? Cicatriz grosseira, assimetria mamária, perda de sensibilidade, ruptura da prótese, tudo decorrente da complicação cirúrgica mal conduzida no pós-operatório. Segundo ponto, segunda conclusão, né? A ausência de prontuário médico que configura a falha, dificultando a comprovação de conduta adequada do requerido. Bom, diante de todo o caso apresentado, o professor falou assim que esse caso a autora ela não conseguiu reparação, porque ficou comprovado que não teria sido um erro cometido pelo profissional da saúde, e também a questão da técnica que ele utilizou na cirurgia foi acordado entre o profissional e o paciente, então eles entraram em acordo, tinham o termo de consentimento livre esclarecido, o prontuário também estava todo identificado, informado, não passou nenhuma informação despercebida, então o profissional ele foi muito bem resguardado e devido a isso ficou comprovado que a autora ela teria sido negligente com os cuidados do pós-operatório, que são extremamente importantes para a eficácia da cirurgia. É isso, um beijo, muito obrigada por ficarem até aqui e acompanhar esse dia maravilhoso que foi essa aula extremamente importante de como que é o direito médico na prática. Curta, comenta, compartilha. Um beijo, até mais.